tal? Professor, você é chique, hein? Tudo bem. Professor, você está muito informatizado, é muita informação. Ai, ai. Ele é chique, meu bem. Vocês gostaram da experiência? Muito Legal. bacana. Interessante. A gente vai entrar. Sabe aquele jogo que nós fizemos na sala de aula, o Kahoot? Rubinho? Você lembra do Sim. Kahoot? Então, a gente vai jogar o Kahoot aqui dentro e tem uma outra ferramenta chamada Jamboard que a gente vai usar aqui no Zoom também. É uma outra ferramenta do Google. Ah, legal. Legal? Então nós vamos usar assim atividades que geram interatividade com a turma, tá bom? Beleza. Beleza? Então, deixa eu só compartilhar então Onde é que tá guardando aquele resto? o conteúdo. Eu vou passar aqui o conteúdo da matéria dessa semana, ok? Deixa eu só compartilhar aqui. Eu consigo. Vocês conseguem ver? Sim, consigo. Ah, Sim. tá. Então tá. Então vamos falar sobre. Tá, então tá, beleza. Gestão da produção, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a evolução histórica, né? Primeiro vamos entender o que é produção, tá? Alguém pode ler, por favor? Evolução histórica da administração e da produção. Produção, conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro com maior utilidade. Beleza. Então, essencialmente falando, a produção ele é um conjunto de atividades que transforma um bem tangível em um outro com maior utilidade. Então, quando alguém pega um objeto, né, e aí isso a gente remete lá na idade da era, do tempo da pedra, né? O homem pré-histórico, quando ele pega um objeto e ele tá aqui. Quando você pega um objeto e transforma em algo diferente, com uma utilidade, você está utilizando o conceito da produção. Tá ok? Tá aqui. Quando polir a pedra a fim de transformá-la em utensílio mais eficaz, o homem pré-histórico estava executando uma atividade de produção, correto? Então, o que é a produção? É um objeto que sofre uma transformação em um outro objeto mais útil. Beleza? Então, está aqui o exemplo de ferramentas agrícolas no tempo neolítico. Beleza? Vamos para o próximo slide. Quem pode ler, por favor, esse slide? Com o passar do tempo, muitos se revelavam extremamente habilidosos na produção de certos bens e passaram a fabricá-los conforme solicitação e especificações apresentadas por terceiros. Ok, Carol, muito obrigado. Obrigado. Então, veja só, a partir do momento que uma pessoa ele começa a fazer muito um determinado objeto, ele acaba adquirindo uma habilidade, né? Então, por isso que a expressão aqui que muitos se revelaram extremamente habilidosos, né? Porque você vai fazendo um objeto várias vezes você adquire habilidade, né? Habilidade na produção de certos bens e passar a fabricá-los conforme a solicitação e especificações apresentados por terceiros. Então, olha só, uma pessoa começa a ficar habilidoso em fazer sapatos. Aí o sapato dele é um sapato bonito. Aí alguém vai pedir para ele: vem cá, você pode fazer um sapato para mim também? Eu achei bonito esse seu que você fez. E aí ele vai fazendo, né? E aí surge o papel do artesão, né? O que é o artesão? O artesão é aquela pessoa extremamente habilidosa em fazer um determinado objeto, tá? Então, quem pode ler, por gentileza, esse próximo slide, por favor? Surgiram os primeiros artesãos e a forma de produção organizada, já que aqueles estabeleciam prazos de entrega, classificando por consequência prioridades, atendendo às especificações prefixadas e determinando preços para
suas encomendas. Ok, muito obrigado, Leslie. Então, a partir do momento que uma pessoa adquire uma habilidade e ele consegue fazer um objeto com bastante qualidade, surge então o papel do artesão. E aqui nós temos a expressão produção organizada. A produção, que antes o que é produção? É a transformação, né, de um objeto em um objeto mais útil. Então, a partir do momento que você tem o artesão, você tem aqui a produção organizada. E essa produção organizada representa em prazos, né? Ah, quando é que você pode entregar esse meu sapato? Você tem o artesão, ele classifica por prioridades, né? Quem é que pediu primeiro, por exemplo, né? Aquele sapato, ele tem que ter um couro marrom, esse aqui é couro preto, enfim. E o preço para a sua encomenda. Então, a partir do momento que o artesão vai se desenvolvendo, né, nós estamos encontrando aqui uma produção mais organizada. Tudo bem? Vocês estão conseguindo imaginar aqui a situação? Vamos para o próximo. Muito bem. Quem pode ler esse próximo slide, por favor? A produção artesanal também evoluiu. Os artesãos, em fase do grande número de encomendas, começaram a contratar ajudantes, que inicialmente faziam os trabalhos mais grosseiros e de menor responsabilidade. E à medida que aprendiam o ofício, se tornavam novos artesãos. Ok, obrigado, Berta. Obrigado. Então, veja só, o artesão que tinha maior habilidade, ele ficava famoso, né? O cara faz um sapato, um sapateiro, né? Estou falando de um artesão aqui, no caso, eu estou usando o exemplo de um sapateiro, ele fica famoso e aumenta a quantidade de encomendas. Chega um determinado ponto que ele não dá conta do recado, então ele precisa contratar ajudantes. Então o ajudante, ele faz o trabalho mais braçal, né? Faz o trabalho mais grosseiro e com o tempo, esses ajudantes, aqueles mais interessados, obviamente, e habilidosos, eles acabavam se tornando novos artesãos. E assim foi se desenvolvendo, né? A produção foi crescendo exatamente com a demanda de novas encomendas. O artesão chama ajudantes e vai aumentando. Aí o ajudante, de tanto ele fazer aquele ofício, ele também acaba se tornando um artesão. E aí vira uma bola de neve, vão crescendo, vai crescendo, ok? Vamos para o próximo slide, tá? Quem pode ler, por favor? A produção artesanal começou a entrar em decadência com o advento da Revolução Industrial e com a descoberta da máquina a vapor em 1764 por James Watt. Tá, muito obrigado, Carol. Então, até o presente momento, quando a gente está falando de artesão, ajudante, o ajudante vira o artesão, esse artesão vira o mestre, nós estamos falando da produção artesanal, que é feito à mão, né? Apesar de que hoje ainda tem gente que tem a produção artesanal, né? Quando a gente for lá para Icoraci, naquela vila de inclusive o nome fala, né, artesanatos, né? São pessoas que fazem vaso, marajoara, e é feito manualmente, da mesma forma que era feito há 100 anos atrás, né? Então, a produção artesanal, ele começou a entrar em decadência com o advento da Revolução Industrial. E o que foi a ruptura do artesanal para o industrial foi a invenção da máquina a vapor, em 1764. Aqui tem um modelo da máquina a vapor. Eu vou pegar um outro modelo aqui, que é o seguinte: do lado esquerdo, você vê aqui tipo um forno, né? Não sei se é com lenha, com carvão, mas esse forno, ele gera um vapor, né? Esse vapor, ele é ligado aqui por turbinas, vocês estão vendo aqui, né?
e ele faz uma pressão com determinados pinos, que a pressão do vapor, ele faz com que movimente essa manivela aqui em cima, esse apoio aqui em cima. Vocês estão vendo? E esse movimento do vapor pressionando para cima, ele faz com que gire essa roda, certo? E ao girar a roda, esse movimento gera uma força, que aí você conecta essa força a um outro equipamento. Então, essa invenção foi o grande responsável pela quebra, pela ruptura do processo artesanal, gerando então o advento das indústrias, das fábricas, né? Vocês estão vendo aqui as fábricas, né? Então, grandes fábricas surgiram com o movimento, com a invenção da máquina a vapor, tá? E aí eu vou passar aqui para vocês a cena de um filme que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, todo o papel do chefe, né, do supervisor, né, que fica acompanhando, monitorando se todo mundo está trabalhando conforme eles receberam treinamento. Então, nós temos aqui as técnicas de planejamento, o controle financeiro e as técnicas de vendas. Então, a fábrica, ele veio trazer uma ruptura, né, no processo de produção. Ok? Eli Whitney, em 1790, portanto, século XVIII, ele foi responsável pela padronização de componentes. Então, ele descobriu, por uma questão bem óbvia, que se você tem os componentes, você padroniza os componentes, padroniza os insumos, padroniza todo o processo, você tem uma qualidade que é padronizada, correto? Frederick Taylor é chamado o pai da administração científica. Vocês devem ter visto isso em TGA eu acho que foi o Jairton, né, que deve ter dado o TGA para vocês, que ele é um engenheiro que estudou os tempos e movimentos e trouxe os elementos da ciência para a administração. Estudou a administração numa ótica objetiva. Então, ele descobriu, por exemplo, que você padronizando determinados movimentos, você aumenta a produtividade da empresa. Tá? Então, o que é produtividade? Alguém pode ler, por favor? A procura incessante por melhores métodos de trabalho e processo de produção, visando a obter maior quantidade fabricada com o menor custo possível. Tá, obrigado, Tinho. Então, quando a gente fala em produtividade, duas coisas pesam na balança. É o aumento da produção, né? É uma empresa que tem melhores métodos, melhores equipamentos, melhores processos, então ela tem uma quantidade fabricada maior. E aí você sabe que quanto maior a quantidade produzida, menor o custo por unidade. Quando, por exemplo, nós tivemos na pandemia a procura por máscaras ou procura por respiradores, o mundo inteiro foi atrás da China, porque a China ela tem verdadeiros parques fabris que produziam grandes quantidades de máscara, né? A fábrica da 3M é na China, né? Então, o mundo inteiro correu atrás. Claro que a China, com isso, ganhou muito dinheiro, né? Porque houve uma demanda muito grande, a oferta era menor, a capacidade produtiva era a mesma, mas a procura foi muito grande. O mundo inteiro correu atrás de máscaras, de respiradores, né? Por que o pessoal não comprou respiradores ou fábricas feitas no Brasil? Porque não tinha capacidade produtiva, né? Eles não tinham. Eu não vou entrar na questão ética, né? Infelizmente, algumas pessoas se aproveitaram da situação para ganhar dinheiro. Não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa praia. Mas a grande verdade é que a China, primeiro, a China é um país de uma população que ele ultrapassa bilhões de pessoas. A população da China é de bilhões. Com isso,
Vocês sabem que o salário na China é extremamente baixo, né? É um país comunista, correto? Então, você tem uma população enorme e você tem uma mão de obra extremamente barata, né? Então, você consegue fazer com que o produto chinês fique bastante barato. Por conta disso, tem a questão também do câmbio, né? A moeda chinesa é uma moeda que eles desvalorizam propositalmente, então o produto chinês fica muito barato. O produto chinês é muito barato. Não sei se vocês já compraram naquele site, naquele AliExpress, né? Então, você vê que o produto é muito barato. E por conta dos produtos chineses, nós tivemos aqui no Brasil muitas empresas que quebraram, né? Tem muita empresa, indústria de confecção aqui no Brasil, muitas quebraram. Porque comprando na China, né? Você compra na China a malharia e tal, é muito barato. É uma coisa absurdamente barata, né? Antigamente o produto chinês era muito de péssima qualidade, mas hoje não, né? Grandes empresas de tecnologia, Intel, que faz os processadores, a própria Apple, né? Ela tem produtos que são fabricados na China, né? E tem toda uma padronização de qualidade, mas é fabricado na China. Você tem, por exemplo, tênis, Nike é feito na China, Reebok é feito na China, Adidas. Então, você tem muitos produtos que é feito na China, né? Aqui no Brasil também, você tem bicicleta feita na China, violão feito na China. Cara, é muita coisa que é feito na China, né? Inclusive, esse microfone que eu estou usando é feito na China. Eu comprei de um site do AliExpress muito mais barato. Enquanto, por exemplo, se eu comprasse num site aqui no Brasil, ia ser por 500, 600 reais. Comprando no site de China, você vai pagar 100, cento e pouco, né? Bem mais barato, né? Então, em termos de produtividade, a China ganha terreno. O Brasil, ele é muito bom, ele tem uma tecnologia para fabricação de remédios. O Brasil, ele tem uma tecnologia bem avançada. Instituto Fiocruz, Instituto Butantan. Então, nós vamos ter o ano que vem, muito provavelmente, e também com o apoio das indústrias brasileiras, a construção de uma fábrica que está prevista para segundo semestre do ano que vem. Vão investir milhões de dólares para a gente fabricar a vacina contra o coronavírus. Então, o Brasil ele vai ter uma capacidade produtiva para atender toda a população brasileira e também vender para outros países. Então, a produtividade é muito algo que é um diferencial competitivo, né? Se você tem produtividade no Brasil, né? O problema é que o Brasil ele tem uma produtividade muito baixa, essa é a verdade, né? Tem uma pesquisa que fala que você precisa de 4 brasileiros para um coreano, um sul-coreano. Um sul-coreano produz a mesma coisa que 4 brasileiros. Vocês entenderam? Então, a produtividade no Brasil ela é relativamente baixa ainda, né? Eu tenho um amigo que ele foi nos Estados Unidos, ele visitou lá uma loja de conveniência. Então, tinha uma pessoa só que atendia, fazia tudo, né? Ele foi no posto de gasolina, que tinha um funcionário também, né? Na verdade, lá nos Estados Unidos, você leva o cartão de crédito, diz quanto passa o cartão, você diz quantos dólares de gasolina você vai consumir, ele liga no automático, ele diz assim, vai lá na bomba 1. Aí é o próprio cliente que enche o tanque de gasolina, ele abre, aperta o botão, e a quantidade de litros que você comprou, a bomba liga e para automaticamente. Então, a nossa produtividade ainda é muito baixa, né, em alguns setores. Felizmente, no setor de vacinas, nós estamos bem, ok? Então, a produtividade ele tem a ver com tecnologia, né, método de trabalho, processos, e você tem aqui maior quantidade de produzir. Quanto maior você produz a quantidade, menor o custo possível. Tudo bem? Então, você tem países que têm uma produtividade mais alta. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Quando você pensa em produtividade, nós temos aqui 3 elementos importantes. Primeiro é o que a gente chama de input. Input é entrada, output é saída. Então você tem input de um produto, esse produto ele sofre a transformação, né? Porque essencialmente produção ele tem a ver com transformação de um produto, ele entra de um jeito, sai de outro, né? Então é o output, né? Input, aqui nós temos como input matérias-primas, mão de obra, energia, capital, instalações, né? Esses são chamados inputs. Uma matéria-prima entra na fábrica, ele sofre uma transformação e aí o que ele sai é considerado de output. Tudo bem? Aqui como output nós temos as receitas das vendas dos produtos, serviços finais. Então esses são chamados output, tá? Nós temos aqui Henry Ford. Você sabe que Ford ele não inventou o automóvel, mas ele desenvolveu aqui a linha de produção, né? A grande diferença de Ford é que enquanto os funcionários se moviam para montar os automóveis, ele inventou uma esteira. Não sei se embaixo dessa foto tem uma esteira em que o carro é que se movimenta, não os funcionários. Então o funcionário fica parado, a esteira puxa o automóvel e aí o pessoal vai montando, né? Quem monta a roda, coloca a roda. Quem monta os para-choques, monta o para-choque. Quem coloca aqui o estofamento, enfim. Então ele agilizou o processo de montagem. E se vocês lembram aquele artigo que nós tivemos, né? Vocês leram, Miopia de Marketing. Vocês lembram que o Ford ele foi considerado um gênio e ao mesmo tempo insensato. Vocês lembram por quê? Alguém lembra por quê? Ele foi considerado um gênio e também um insensato? De acordo com Theodore Levitt, no artigo Miopia de Marketing. Alguém lembra? Eu não estou ouvindo, deixa eu puxar aqui. Eu não lembro, não. Peraí. Alô, alô? Oi. Tinha a ver com o valor, professor? Pelo Tinha a ver fato com o dele. valor. Ele era considerado um gênio porque o carro dele, ele vendia por $500. Lembra? Isso. Aham. E por conta do marketing, aumentou a produção. Todo mundo queria. Já pensou um carro 0 quilômetros por $500? Cara, $500 é em R$ 2.500. Já pensou? Você compraria um carro novo, 0 quilômetro, por R$ 2.500? Compraria? Com certeza. Né? Com certeza, R$ 2.500, um carro 0 quilômetro. Então, ele foi considerado um gênio, né? Alavancou, o marketing alavancou a produção. Mas por que ele foi considerado insensato? Vocês lembram? Não lembro, professor. Eu não lembro. Quem é que lembra? Quem é que lembra por que o Henry Ford... Inclusive, se vocês olharem aqui na foto, a resposta está nessa foto aí. Para produzir o mesmo padrão de carro, é isso? Não, o mesmo padrão de carro fazia com que o carro ficasse barato. Uhum. A padronização do carro ficava barato, mas ele tem um detalhe aqui na foto. Por ser preto o carro? Não. Exatamente. Ele só vendia carro Tá. preto. Na verdade, ele fez um teste, a tinta preta seca mais rápido, né? E também porque se você só faz carro preto, é claro que você tem uma rapidez maior, mas ele foi considerado insensato por conta disso, ok? Tá? Então, na década de 1910, Henry Ford criou a linha de montagem seriada, revolucionando os métodos e processos produtivos até então existentes. Então, surgiu o conceito de produção de massa, caracterizado por grandes volumes de produtos extremamente padronizados, isto é, baixíssima variação nos tipos de produtos finais. Inclusive, na década de 1920, 80% dos automóveis que rodavam nos Estados Unidos eram da Ford.
Tá? Então, a Ford, ele detinha praticamente um monopólio, né? 80% do carro que rodava era da Ford, então o cara ficou milionário. Ok? Então, a engenharia industrial, ele influenciou, desenvolveu aqui a linha de montagem, o posto de trabalho, técnicas, sindicatos, né? Porque naquele tempo as fábricas exigiam que os trabalhadores trabalhassem de 12 a 16 horas. Então surgiram os sindicatos, né, para poder controlar mais isto, né? Tanto é que eles diminuíram depois a quantidade de horas, proibiram que as crianças trabalhassem, né? Então nós temos o conceito de estoques intermediários, tem a questão da monotonia do trabalho, né, por ser um trabalho repetitivo. O arranjo físico tem a ver com o layout. Aquele do vídeo que vocês assistiram é o layout de linha. O Ford também utilizava muito isso, né, o layout de linha. A gente vai ver isso depois. Balanceamento de linha, produtos em processo, manutenção preventiva, controles estatísticos e fluxogramas. A gente vai ver fluxograma no nosso conteúdo, tá bom? Eu vou parar por aqui, tá? Deixa eu só aproveitar, eu vou tirar a foto aqui do pessoal. Quem puder abrir aí, abra aí para eu tirar a foto. A Berta tá toda bonitona, né, Berta? Se ajeitando para tirar foto do Suzuki. Ok. Tabelada que hoje. Ok, muito bem. Quem mais entrou depois? Quem mais entrou depois? Eu ouvi a voz do Robertson. Ele entrou e saiu, foi? O Robertson? Oi, pessoal. Ou era você? Era você ou tinha a voz? Não, não é minha voz, não. Alguém tinha falado, eu pensei que fosse o Robert. O Robertson entrou na aula ou não? Eu acho que ele entrou sim, mas ele saiu logo. Já saiu, né? Então tá. Esse material que eu coloquei também tem um vídeo na plataforma e a atividade é para o dia 23 de agosto, é para outra semana, tá ok? Mas nessa semana nova, eu já vou colocar matéria nova com cálculo. A partir de agora vai ter um pouco de cálculo, tudo bem? Não vai ter planilha, como nós usamos no Financeira 2, mas vai ter alguns cálculos. É bem simples, não tem nada de complicado. É cálculo para vocês calcularem a produtividade, a eficiência da empresa, tudo bem? E nós vamos fazer atividades interativas, beleza? Então, eu queria que vocês incentivassem os colegas, porque a gente está com uma produtividade baixa, né, de participação. Nós estamos com quanto? 7 pessoas? Comigo, 6 alunos, né? Então, a gente tá bem baixo, né? Se você for analisar a produtividade na participação da turma AD06NA, está baixíssimo. A gente tem na turma o quê? Uns 30 alunos? Quantos alunos tem? Uns 30 e pouco? Mais ou Não, menos? acho que são 40 e alguma coisa, eu Égua, soube. 40 alunos, é? 40, 42. Então, 40 alunos, 10% é 4, 20% 8. A gente tem menos de 20% na sala. Estamos com uma produtividade baixíssima, tá? Então, eu lancei o desafio. A semana que vem, cada pessoa que você convidar 50 moedas de ouro. E a pessoa que vier também vai ganhar 50 moedas de ouro, ok? Então, a gente espera que haja maior interatividade e maior engajamento dos alunos. Tá bom? Eu não estou preocupado com nota, tá? Eu acho que todo mundo vai tirar uma nota boa. Não tem por que não tirar uma nota boa. Mas eu tô preocupado não. Eu queria que tivesse um engajamento maior da turma. Entenderam? Uma participação maior. Beleza? Vamos ver se a gente chega pelo menos a 50%, né? Pelo menos uns 20 alunos nas videoconferências. Legal. Né? Ok, então por hoje é isso. Eu queria saber o que vocês acharam. Se alguém tem algum feedback.
Queria saber, o Show que de vocês bola, acharam da pessoal, aula gostei. hoje? Bem legal, bem legal. Achei que está bem informatizado, está bem dinâmica a aula, está bem legal. Eu Ok? gostei também, achei interessante o vídeo, eu não tinha visto ainda, então foi bem legal, professor. Gostei. Legal. Beleza. Eu vou selecionar alguns vídeos Bom, de algumas fábricas, tá ok? Vocês vão gostar. Quer falar alguma coisa, Berta? Não, eu vou com as mesmas palavras da Leslie e eu coloquei no nosso grupo oficial aqui que a aula estava muito interessante para ver se alguém ia aparecer, né? Mas parece que ninguém deu ibope. Não, é porque é que alguns alunos, colegas, já estão ainda no clima de férias ainda. Mas acho que semana que vem já normaliza, mesmo porque semana que vem vai entrar cálculo, né? Aí quando entra cálculo, o pessoal fica com um pouco mais de medo, aí o pessoal já entra mais, tá ok? Então tá. Então, pessoal, boa noite a vocês. Boa Sejam noite, boa bem-vindos, noite. né? Para quem eu ainda não Obrigada. cumprimentei. Que vocês tenham um ótimo semestre, né? Aqui, ó, coração, coração. Que vocês tenham um ótimo semestre, tá bom? E a gente espera ter um semestre bem interativo, tá? Todo mundo que fizer as atividades vai ganhar medalha, vai ganhar moeda de ouro, vai ganhar troféu, tá? Vou ver se a gente mobiliza a turma. Outro chocolate, Chocolate. bis. Opa, Chocolate, é. Tá bom. Então tá. Então a gente vai encerrando por aqui. Boa noite a vocês. Ok? Um Boa grande noite, abraço. bom Boa final noite, de semana aí professor. para todo mundo. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.